Já faz um tempo desde que pensei sobre a dor de não ter um nome. Outras pessoas são chamadas pelos seus nomes, mas eu não. Isso me faz sentir. Essas são as palavras do capitão da 11ª Divisão, divisão essa em que todos os capitães que passaram por esse posto carregaram o título de Kenpachi. E o mais icônico de todos, conhecido pelo seu tapa-olho e a cicatriz do seu rosto, além de sempre querer inimigos à sua altura e se provar o mais forte através das suas lutas sangrentas. Temos o monstro Zaraki Kenpachi. Hoje, vamos conhecer a história completa do Shinigami mais solitário quando se trata de batalhas em Bleach, conhecer tanto a sua Shikai quanto a sua Bankai e narrar os seus feitos durante a Guerra Sangrenta dos 1000 anos. Vai ser um vídeo completaço sobre o monstro. Então, antes da gente começar, lembrando que aqui no canal você encontra uma playlist exclusiva com vários vídeos super interessantes aprofundando o universo de Bleach. E se você curtiu o tema desse vídeo, não esquece de dar aquele like para ajudar na divulgação, se inscrever aí embaixo e ativar o sininho para sempre saber quando o próximo vídeo for lançado, combinado? Nascido em uma das áreas mais pobres da Seireitei, ao norte de Hogonkai, no Distrito 80, e carregando uma saute que pegou de alguém que matou em um de seus banhos de sangue, Zaraki cresceu solitário até encontrar uma pequena garotinha que, por incrível que pareça, não tinha medo dele, e que, assim como ele, não possuía um nome. Com isso, Zaraki deu um nome a ela, Yachiru Kusadishi. Segundo o próprio Zaraki, ele decidiu dar o nome de Yachiru àquela pequena bebezinha porque era o nome da única pessoa que ele admirava. A primeira aparição do Zaraki acontece no capítulo 65, no qual já podemos ver um pouco da sua personalidade competitiva quando desafiou Byakuya para uma luta, mas foi interrompido por Jin, capitão da 3ª Divisão. Agora, voltando um pouco no passado e falando um pouco sobre o termo Kenpachi. Muita gente se pergunta de onde ele conseguiu esse título e como ele se tornou o atual capitão da 11ª Divisão. Acontece que Zaraki matou o antigo possuidor do termo e capitão da divisão chamado de Kiganjo Kenpachi, se consagrando assim como o novo capitão da 11ª Divisão. Existe uma certa tradição muito antiga para cada um que assume o posto de capitão dessa divisão, matar o atual capitão em um cenário que tenha testemunhas e após isso carregar o título de Kenpachi. Portanto, o título de Kenpachi é designado ao Shinigami mais forte daquela geração. Por essa razão, não pode haver dois Kenpachis em uma mesma geração. Isso explica o motivo do duelo da Unohana contra o Zaraki, que inclusive tem vídeo aqui no canal sobre essa batalha, então eu vou recomendar ele no final desse vídeo para quem ainda não assistiu. Toda vez que falamos que o título de Kenpachi é dado ao Shinigami mais forte daquela geração, pode ter quem questione dizendo que tal Shinigami é mais forte do que aquele. Isso até realmente pode ser verdade, mas o título carrega esse peso porque o Shinigami que o possui sempre está na linha de frente, com aquele desejo sanguinário de uma batalha até a morte, como aquele que mais ama lutar e tem um grande poder. Então, se determinado Shinigami é mais forte do que ele, essa é uma outra discussão. Agora sobre a origem da divisão e os capitães que passaram por ela. Primeiro temos a fundadora da divisão e a primeira a carregar o título de Kenpachi, Unohana Yachiru. Na primeira geração da Gotei 13, dita ser a geração mais poderosa e sanguinária já vista, existia uma mulher que era mestre de incontáveis estilos e fluxos de esgrima, por isso ela deu a si mesma o nome de Yachiru, onde Yachi significa 8.000 ou incontáveis, enquanto Ru significa fluxo, formando assim Yachiru, que seria 8.000 fluxos ou incontáveis fluxos. Por motivos que têm a ver com Zaraki e que será discutido daqui a pouco, ela decidiu abandonar o posto de capitã da divisão e seu título de Kenpachi, permitindo com que novas gerações de Kenpachis surgissem com o passar do tempo. Depois de anos e anos sem ninguém assumir esse posto, chegamos na 7ª geração, na qual temos Kuruyashiki, que é o 7º Kenpachi. Como já falamos sobre isso, o Kuruyashiki se tornou o 7º a carregar esse título após matar o seu antecessor em um duelo até a morte com testemunhas. Sua personalidade se assemelhava muito com a de Zaraki, sendo alguém muito carismático e famoso dentro da divisão, além da sua intensa e esmagadora Heiatsu. Logo após Kuruyashiki,
temos a 8ª geração, composta pelo Asashiro Kenpachi, que desafiou Kuruyashiki para um duelo e o matou na frente de seus oficiais. Por conta dos seus atos, ele foi para o Muken e seu nome foi apagado da história, então o seu tenente se torna o 90º Kenpachi. Depois temos Kiganjo e por último, Zaraki Kenpachi. No capítulo 523, temos o início da luta da Unohana contra o Zaraki, com o propósito de liberar o verdadeiro potencial do Zaraki a mando do atual comandante da Gotei 13, Kyoraku Shunsui. Então, do capítulo 523 ao 527, esses são os capítulos mais importantes para compreendermos o passado do Zaraki com a Unohana, a origem da sua cicatriz, o motivo da ausência de Shikai e Bankai e sua provação, luta após luta, com o desejo de encontrar um oponente que lhe trouxesse um sentimento de euforia. Tudo começa em Rukongai, quando a Unohana saiu em uma expedição e encontrou uma criança sob uma pilha de mortos. Seu tenente até confunde achando que aquela pilha de mortos era obra dele, e essa criança era ninguém menos que Zaraki. Zaraki parte para cima da Unohana, mas a mesma não consegue sacar a sua espada tão rápido assim e é ferida gravemente por ele. Uma simbologia muito forte do encontro ao acaso desses dois é que ambos estavam entediados por não terem um oponente que os levasse ao êxtase. A batalha continua e estava equilibrada até Unohana golpeá-lo no rosto, o deixando com aquela cicatriz. Detalhe interessante é que ela afirma que ela era mais fraca do que ele nessa época, o que deixou muita gente com a dúvida sobre essa afirmação dela. Enfim, depois de ser derrotado e ganhado uma cicatriz no rosto, Zaraki se restringiu inconscientemente ao decorrer do tempo, seja com o tapa-olho que reprime a sua Heiatsu, seja em deixar o inimigo dar o primeiro golpe, para deixar a luta mais divertida e ter aquele sentimento de alegria que ele teve na luta contra a Unohana. E é esse um dos motivos que leva Shunsui a pedir a Central 46 para a Unohana ensinar Zanjutsu, a arte da espada e da esgrima, ao Zaraki, para assim retornar à verdadeira essência do Zaraki. Assim que inicia o duelo entre os dois, Unohana resgata o verdadeiro eu do Zaraki, matando-o e revivendo-o até ele acordar. E quando finalmente o monstro Zaraki desperta e para de se restringir inconscientemente, Unohana cumpre o seu trabalho e morre pelas mãos dele. Comentem aí embaixo se vocês acharam também que talvez não fosse tão necessário assim a Unohana morrer. Faz sentido dentro da história? Faz sentido, mas ainda assim, né? Tanto potencial. Enfim, antes da Unohana cair no chão, Zaraki joga a sua espada para segurá-la e temos um momento triste, né? Com ele dizendo para ela não morrer. Enquanto a segurava, Zaraki ouve uma voz chamando-o e era a sua Zanpakuto dizendo que sempre esteve ao seu lado. E quando finalmente a Zanpakuto iria falar qual era o seu nome, a cena é cortada e só descobrimos o seu nome capítulos depois na luta contra Gremmy, o Sternritter, que transforma qualquer coisa que ele imaginar em realidade no capítulo 573. Quando a batalha se inicia, Gremmy imagina que seu corpo é mais forte que ferro e pensou que Zaraki não poderia cortá-lo, mas aí que vem a clássica página do Zaraki dizendo: sua imaginação não pode criar nada que eu não possa cortar, porque eu sou o Kenpachi. A batalha segue calorosamente e então, no capítulo 577, depois de Gremmy se duplicar e invocar um meteoro do tamanho da Seireitei, temos uma das cenas e um dos feitos mais marcantes desse arco, a liberação da Zanpakuto de Zaraki Kenpachi. Zaraki, ao ver aquele meteoro, pula em sua direção, e prestem bem atenção na Yachiru olhando, porque a gente vai comentar sobre ela daqui a pouco, e diz o seguinte: nome, Nozarashi, beba Nozarashi. Nozarashi significando castigo pelo tempo, se a gente for traduzir de forma literal. E em uma página épica, temos Araki cortando aquele meteoro e logo em seguida vemos a forma da sua Zanpakuto enquanto caem os pedaços do meteoro por toda a Seireitei. A forma se assemelha a um cutelo gigante, maior até mesmo que ele próprio. E olha que o Zaraki já é mais alto que a maioria dos capitães, além de ter uns detalhes amarelos junto com um laço no final do cutelo, dando uma característica
característica muito marcante visualmente a sua Zanpakuto. Com essa bela apresentação da Nozarashi cortando o meteoro, Gremmy fica espantado, grita que Zaraki é um monstro, se multiplica em 7 Gremmys e invoca o espaço sideral para aprisioná-lo e matá-lo lá dentro. E aqui temos um dos feitos mais fodas desse arco. Gremmy não consegue fechar o portal a tempo e Zaraki abre com sua Zanpakuto, além de sobreviver a uma pequena fração da exposição ao vácuo, conseguindo cortar o Gremmy e depois sendo explodido por todos os clones, ele ainda continua de pé. Mas calma que ainda não acabou. Depois do Gremmy não ter sucesso, ele tenta um último recurso, que foi imaginar um corpo com um poder igual ao de Zaraki. Claramente ele não consegue, seus músculos se rompem e o seu cérebro entra em colapso. Com isso, temos o fim de Gremmy Tomiox, o visionário que não previu a própria morte. Após isso, Zaraki cospe sangue e percebe que a Yatiro sumiu após encontrar apenas a sua roupa de tenente no chão. Eis que surgem as meninas super poderosas versão Quincy, Candice, linda, maravilhosa, perfeita, zero defeitos, Lil Toto, meninas e Gisele. Essa aí também é maneira. Zaraki até tenta lutar, mas seu corpo já estava pedindo socorro. E para acrescentar a lista de feitos de resistência do homem e enfatizar que de fato ele é um monstro, mesmo após ter os seus órgãos danificados pela exposição do vácuo do espaço, ele ainda aguentou lutar e levar algumas porradas dessas meninas, mas no fim caiu e não conseguiu mais se mover. Lembram que eu falei para vocês prestarem atenção no painel da Yatiro e que ela sumiu depois da luta? Quando o Zaraki ele libera a sua Shikai, Yatiro tem todo um flashback de quando os dois se encontraram em Hukongai em meio ao campo de batalha, com ela bebê engatinhando até a espada do Zaraki e terminando com ele perguntando qual era o seu nome, então ele descobre que ela não tem e o resto a gente já sabe. E como é mostrado arcos atrás, quando uma alma morre e deixa as suas vestimentas, significa que a sua alma se dissipou, e no caso da Yatiro, a sua alma dissipa, desfazendo a sua forma materializada e voltando para dentro da espada no momento em que Zaraki a chama pelo verdadeiro nome, Nozarashi. E outro questionamento da fandom é o seguinte: então, mas se a Yatiro era sua Zanpakuto o tempo todo, como isso explica o Sanpou Kenju? Muitos se confundem achando que o Sanpou Kenju é a Shikai da Yatiro, ou melhor, que a Yatiro possuía uma Zanpakuto. Não faz sentido uma Zanpakuto ter outra Zanpakuto, já que as Zanpakuto são uma extensão da própria alma do seu portador. Basta a gente lembrar da icônica frase do Ichigo dizendo "a lâmina sou eu". Isso é ilógico, tanto que quando ela chama o Sanpou Kenju, não há nenhum ritual de liberação nem nada. Os monstros apenas aparecem atrás dela e copiam o seu movimento. E para completar, até a própria Isane, tenente da finada Unohana, pensa consigo mesma: isso é uma Shikai? Não é como uma espada que pode transformar em um ser vivo, como a da capitã Unohana, nem mesmo como a do capitão Hitsugaya, onde a matéria aparenta ser uma criatura viva. A sua espada não tem mudado. Não sabia que tal Shikai existia. E não existe mesmo, é tudo manifestação do poder do próprio Zaraki. Resumindo então, galera, a Yatiro sempre foi a Zanpakuto do Zaraki, que no passado acabou manifestando ela de forma inconsciente no mundo exterior. Já vimos outro exemplo disso, né, com o Renji sendo capaz de manifestar a sua Zabimaru durante o treinamento do arco da Soul Society. Só que pelo Zaraki reprimir o próprio poder e ainda ter nomeado a sua Zanpakuto Nozarashi com um outro nome, que foi Yatiro, ele permaneceu sem poder usar a sua Shikai e a sua Bankai por todos esses anos. E como o Zaraki passou a tratar a Yatiro como se ela fosse um Shinigami, né, ela acabou adotando poderes parecidos com o de um Shinigami, incluindo a capacidade de emular a sua própria Shikai, entre aspas. Inclusive, é possível, né, que o Kubo nem sempre tivesse essa ideia, desde sempre, né, de fazer com que a Yatiro fosse a manifestação do poder do Zaraki, mas eu acho que, mesmo que a gente levante esse questionamento, eu acho que foi um plot muito bem encaixado. A Yatiro era uma garota perdida sem nome, porque o próprio Zaraki era um garoto perdido sem nome, e como sabemos, a Zanpakuto reflete o espírito do seu próprio portador, por isso eles eram tão parecidos. É como se a Yatiro representasse o lado puro e inocente da criança que havia dentro do próprio Zaraki. E agora que explicamos o motivo da ausência de Shikai e Bankai do Zaraki,
Zaraki da Yachiru ter desaparecido logo depois do Zaraki ter liberado a sua Zanpakuto no Zarashi, vamos falar então da sua Bankai. Pulando alguns capítulos depois da sua luta contra Greme, no capítulo 669 temos a liberação da sua Bankai na luta contra Gerard, que fazia parte do grupo de elite do Rei Quincy. Antes de liberar a sua Bankai, é válido mencionar a quantidade de ferimentos do Zaraki durante a luta. Primeiro com um corte do Gerard, que quase o parte ao meio, porém ainda continua lutando frente a frente com ele. Detalhe que nessa luta ele já havia tirado o tapa-olho. Várias espadadas do Gerard e por aí vai, até que o Zaraki não aguenta mais e cai no chão. Sem forças para se levantar, Zaraki vê a Yachiru novamente, mas dessa vez ela apareceu apenas para ele em seu mundo interior. O que está fazendo, Ken-chan? Vamos lá! Levante! Se você me usar apropriadamente, não há nada que você não possa cortar. O nome desse poder é Bankai, e com um pico de poder totalmente elevado e com uma aparência de um Oni com chifres e todo vermelho, perdendo a racionalidade, surge um Zaraki que jamais tínhamos visto. Essa Bankai se baseia na combinação de agressividade, selvageria e imprevisibilidade que ele possui, além do grande poder bruto, porque não há nada que ele não pudesse cortar. Depois do despertar, Zaraki arranca o braço inteiro de Gerard só na mordida e rapidamente ele pula e parte o Gerard ao meio em um único corte. Infelizmente a luta não acaba por aí porque o Gerard consegue se recuperar e assumir uma nova forma devido à sua letra M de milagre. E quando o Zaraki estava prestes a cortá-lo mais uma vez, o seu braço é implodido e temos a Yachiru dizendo que cedeu muito poder a ele, então seu corpo não pôde aguentar tamanho pico de poder. Mas por que exatamente a forma de um Oni? Como bem sabemos, né, as Bankais elas são poderes extremamente variáveis e nem sempre elas vão se resumir à forma de uma espada, como inicialmente, né, fazia parecer. A Bankai do Mayuri, por exemplo, é um bebê gigante, porque é como se aquilo fosse um grande experimento na forma de um filho do próprio Mayuri como um cientista, e assim por diante, né? Então, as Bankais, elas são extensões dos espíritos dos próprios Shinigamis. Então, o Zaraki, ele se transforma num Oni como um reflexo dos seus desejos malignos mais primitivos de assassinato e canibalismo, por exemplo. É uma versão ainda mais intensa do que ele próprio sempre foi, e ainda, né, com uma pitada de referência ao folclore japonês. Mas ainda assim, um dia e com aperfeiçoamento, a sua Bankai pode vir a se tornar extremamente perigosa e mortal, além de virar um Oni com chifres, imprevisível, força bruta no talo e sua velocidade que nem mesmo o Gerard reagiu a tempo. Imagina tudo isso dominado por um Zaraki racional. Não dá pra gente definir um parâmetro certinho para qual nível a sua Bankai se encaixa em comparação às dos outros capitães, mas com certeza é igualada à de Kyoraku Shunsui em termos de ser a mais forte dentre os capitães atuais. Definir qual Bankai é a mais forte leva a diversos fatores, e principalmente a sua Heiatsu. Como se não fosse o bastante, e para acrescentar ainda mais, Zaraki foi posto como um dos 5 potenciais de guerra pela sua força de combate. Então você já tem uma ideia do quão poderoso é o Zaraki. Agora, se colocarmos o Aizen, o Ichigo e etc. na jogada, né, que eles não são capitães, mas pelo menos isso é um assunto para um outro vídeo. Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo mais que completaço sobre a história e os poderes de Zaraki Kenpachi. Eu quero saber o que vocês acharam do vídeo e comentem bastante aí para eu saber se vocês querem mais vídeos sobre o universo de Bleach aqui no canal, beleza? Caso você não tenha assistido o meu último vídeo sobre Bleach aqui no canal, que foi sobre o Ichibei Ryosube, numa pegada muito parecida com a desse vídeo aqui, esse vídeo vai aparecer desse lado da tela agora para você poder ir lá assistir, ou você pode clicar direto na playlist e poder maratonar e escolher os vídeos da sua preferência, beleza? Até a próxima, tchau!